Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo que está crescendo, né, em nós, possamos cada vez mais sentir e viver essa paz. E como diz a melodia, ela está em nós, né? Foi bem inspirado o nosso irmãozinho quando escreveu essa melodia. Hoje nós falaremos do falar, ver e ouvir. O que o Cristo quis dizer com esse ver e ouvir? Faz parte da mensagem do semeador. A mensagem do semeador, para que nós possamos entendê-la, mas nós vamos falar num abrangente maior do que somos nós. E eu estudei pelo livro O Evangelho dos Humildes, e é uma magnífica explicação que o nosso irmãozinho nos fala sobre a passagem, sobre o que Jesus quis dizer com ver e ouvir. Que tenha ouvido de ouvir e olhos de ver. E como todos nós já sabemos que vivemos um processo evolutivo, eu falo nós espíritas. Nós que sabemos que estamos numa evolução moral. Espírito eterno e que somos, e que precisamos ir e vir à escola para vivermos o nosso processo de transformação, educando-nos na vida material, resgatando e ajustando com a lei, na vivência das nossas provas, das nossas expiações, não é assim? Estou certo ou estou errado? Né? Então, na passagem do semeador, Jesus quis dizer a semente que ele plantou em cada momento da vida. E ele vem plantando essa semente desde que o planeta passou a ter vida humana. E ele vem enviando os seus mensageiros, os seus profetas, os seus apóstolos, seja qual for a palavra, mas era mais utilizada como os profetas, para que nós pudéssemos vir a ter o conhecimento do que nós éramos, do que nós somos, ao longo do nosso amadurecimento, do nosso crescimento intelectual e moral. Sabemos que saímos da caverna, não saímos? Ou foi só eu? Eu saí da caverna e venho caminhando ao longo do tempo, indo e vindo, alcançando a construção e conquistando a intelectualidade. Conquistei? Não conquistei? Vocês também conquistaram. E o moral? Nós conquistamos? Mesmo tendo todos os mestres? Tivemos entendimento desde o momento que o nosso irmão Moisés recebeu os mandamentos? Ao longo do tempo, como eu já disse, fomos tendo essas aquisições, essa conquista, esse processo de despertar. E mesmo, como está aqui dizendo, os profetas não entenderam o que é viver a lei de Deus, o que é praticar as leis de Deus. Eles informaram, mas eles não entenderam. Então, se eles informaram, eles deram a palavra, eles viram, então, eles tiveram ouvido de ouvir, mas não absorveram. E viram todo o processo, mas não absorveram. Então, por aí a gente já vai começando a entender o que Jesus quis dizer. Não é, Maria? Não está começando a entender? Então, Jesus quis dizer que cada um de nós, vamos colocar no hoje, cada um de nós estamos vivendo um estágio de evolução. Não estamos? Eu tenho a mesma aquisição que a Maria. Eu posso ter até menos do que ela, bebê.
que está pequenininha ainda. Apesar dela estar pequenina, a bagagem dela de hoje é maior do que a minha, que estou com 59 anos. Porque ela já vem trazendo o intelecto muito mais à frente do que o nosso, e ela já vem trazendo a bagagem a ser corrigida maior do que o nosso, com muito conhecimento moral, que vai ter de desenvolver. Ela vai ter que conquistar o desenvolvimento, porque ela vai fazer parte da regeneração, né? E nós estamos nos preparando para. E cada um tem o seu estágio. Um amigo meu diz que cada um tem o seu quadrado. O seu processo de entendimento, o seu processo de amadurecimento, de crescimento moral. Todos entenderam o que Jesus ensinou na época? Qual foi a que entendeu assim e fez assim? Mudou da água para o vinho. Quem foi aqui é o exemplo maior que conviveu com Jesus e teve os olhos de ver e o ouvido de ouvir? Quem foi? Pode falar, Maria. Não. Foi não, conviveu, Maria. Quem foi que conviveu com Jesus e que fez assim, ó? Maria de Madalena. Ela saiu do lodo, foi a que a senhora falou, não foi? Ela saiu do lodo e ascendeu a divindade. Ela teve olhos de ver e ela viu Jesus como o Filho de Deus, aquele mensageiro que veio regar a semente do amor que todos nós temos. Todos nós temos, mas ainda estava lá adormecido e que precisava começar a ser regada. E ela viu e ouviu Jesus quando a perdoou, quando a convidou a servi-lo. E ela assim o fez. Foi a única que Saulo tinha conhecimento. Saulo tinha conhecimento religioso. Ele tinha conhecimento das leis. Ela não tinha conhecimento de nada. Então ela deu um giro de 360 graus e passou a ver e ouvir. Então ela recebeu a semente, a última semente, que entrou na terra fértil e que começou a produzir. E nós, ao longo do tempo, estamos absorvendo a semente gradativamente. Enquanto nós estávamos com o Cristo, a nossa semente caiu no meio das pedras e ficar ali. Prefiro Barrabás. E crucifique ele. Crucifique. Ele não está oferecendo nada que eu quero. O que eu quero é o poder da matéria. Então eu não quero. Aí o sol tostou, acabou com a semente. Naquela época nós éramos essa terra sem vida, essa pedra onde não daria vida a essa semente. Nós ainda não estávamos tendo olhos de ver e ouvido de ouvir. Ouvimos todas as lições que Jesus nos entregou e nos ofertou e nos transmitiu. Não ouvimos? Gente, éramos nós que estávamos ouvindo Jesus, tá? Não eram outras pessoas, não. Éramos nós. Caminhávamos junto com ele e íamos ouvindo. Nem mesmo os seus discípulos estavam entendendo.
Nem mesmo os seus discípulos estavam ouvindo nem vendo. Porque quantas vezes ele chamou a atenção para que eles prestassem atenção no trabalho que iria realizar. Ó raças de incrédulos, até quando estarei convosco? Quando aquele pai tão sofrido solicitou a ajuda do Cristo, em que o filho caía no fogo e caía na água, caía no fogo, caía na água, porque estava sendo assediado pelos espíritos da ignorância. Meus discípulos estão aí, nada fizeram, não, Senhor. Aí Jesus falou: ó raça de incrédulos. Apesar deles terem sido escolhidos para serem os discípulos dele, aqueles que iriam propagar o conhecimento, e que só foi entendido depois que Jesus se foi. Apesar da negação de Pedro, mas ele não negou à toa. Ele negou porque, se ele não negasse, nós não estaríamos aqui hoje estudando o seu evangelho. E ele negou, foi preso, foi chicoteado, foi crucificado por nossa escolha, porque nós ainda éramos cegos e surdos. Não estávamos ainda no momento de ter o entendimento. E ele falou: haverá o Consolador que irá esclarecer. E o nosso irmão diz assim: cada pessoa compreenderá os ensinamentos espirituais de acordo com o seu grau de adiantamento. Por isso que ainda existe a separação, as divisões, nem a separação, é divisões de raça, de credo. Porque cada um de nós estamos num estágio. Nem que sejamos melhores do que os nossos irmãos, não. É que cada um está despertando no seu momento, está abrindo o entendimento. Até mesmo dentro da doutrina espírita, ainda tem vários estágios de entendimento. Nem todos entendem no mesmo momento, nem todos entendem da mesma proporção, porque cada um vai despertando e amadurecendo ao seu tempo, à sua hora e com a sua vontade. Ainda tem esse detalhe, né? A elevação moral. Nesse particular, devemos notar o grande papel que a reencarnação desempenha em benefício do nosso espírito. Então, como eu falei, nós começamos na caverna, fomos conquistando o intelecto, fomos nos educando intelectualmente, até que chegou Moisés, que nos trouxe as leis. Leis onde ele teve que colocar o dedinho dele, falando que Deus castigava se não cumpríssemos com ela, que iríamos para o inferno ou para o purgatório. Ele foi colocando um monte de sentido para que pudéssemos ser obedientes. Mas por quê? Porque éramos pedras tão brutas, que precisávamos ter esse domínio, esse controle, porque não tínhamos nem noção de higiene. Imagine seguir umas leis de Deus. Imagine seguir os mandamentos, fazer cumprir com esses mandamentos, que tínhamos o hábito de cultivar e venerar os objetos e o poder, o ouro, as imagens, mas não a imagem do Cristo, que aqui não tem nenhuma, mas tem aqui no nosso coração, nas nossas casas também tem, mas sim a imagem do bezerro de ouro, a imagem do poder, como era cultivado na época. Então ele veio nos preparar para gradativamente, a cada reencarnação, conquistarmos a consciência do que somos.
E sempre, cada um dos profetas vieram anunciar aquele que traria o conforto, o consolo e o alento, nos preparando para a chegada de Jesus, mas sempre colocando a interpretação deles. Abraão colocou que tinha que, fugiu agora da minha mente, mas Abraão colocou que tudo era castigo, que tudo era poder material, de tudo que Deus quer. Ele foi alimentando o que Moisés colocava de conhecimento, e que está lá na Bíblia, e que todo mundo teme até hoje, aqueles que seguem a Bíblia, aqueles que têm o ouvido para aquele momento, para aquele estágio. É por isso que existem essas diferenças. E veio até Jesus. Jesus chegou até nós porque já estávamos num momento onde, espiritualmente falando, nós já éramos adultos. Espiritualmente falando, já estávamos aptos a receber o que Ele nos trouxe. Não só a consciência de um só Deus, e que mais um mandamento, e que aquele mandamento era a união dos 10 mandamentos, onde cada um deles nós deveríamos de realizar com uma só palavrinha, com um só sentimento. Qual é o sentimento? Qual é a palavrinha? Amor. Eu não vim destruir as leis. Eu vim para cumpri-la e vivê-la. E foi o que Ele fez. Ele cumpriu e vivenciou, nos ensinando por 3 anos como deveríamos viver as leis de Deus. Não matar, não roubar. No momento do matar a mulher adulta que estava sendo julgada, o que Ele impediu que acontecesse? Dela morrer. Não matar, né? Não roubar. Ele foi lá no templo sacudir a consciência do sacerdote. Ele assim foi plantando a semente do amor, regando a semente do amor, mas ainda não tinha olhos de ver e nem ouvido de ouvir. E como eu falei, nós escolhemos ficar com Barrabás, porque aquele reino que Ele nos prometia daria muito trabalho para conquistar, porque nós queríamos o reino material e nem mesmo ir para a morada do pai dele. Nós queríamos permanecer aqui onde tudo víamos. Então ainda não estava no momento de nós entendermos, de ouvir e de ver o que Ele queria nos transmitir. E assim veio o plantar do cristianismo. Foi Pedro que criou a igreja? Foi? Eles dizem que são. Foi, mas não é não. Ele se encontrava com os cristãos nas catacumbas. Ele não criou a igreja. Ele propagou, ele espalhou o cristianismo. Mas quem criou foram os outros que vieram pelo caminho. Ele foi propagador do cristianismo, mas ele não criou a igreja. Senão teria que ser dentro de uma catacumba, que eles pregavam escondido. Como é que ele criou a igreja? Foi Cristo? Muito menos. O homem que foi adotando o cristianismo e foi tendo as suas interpretações. Jesus não deixou nada por escrito, deixou? Não, ele deixou por vivência.
Ele deixou na palavra, ele foi falando. E quem escreveu foram os discípulos. E cada um foi levando essas palavras escondidos, que eles não podiam propagar, eles não podiam falar, porque naquela época não era o judaico, eram os hebreus, eram todos esses que era presente na época. Então, eles mesmo transmitindo, eles mesmo falando, e precisou cegar, aí sim o Saulo. Precisou o nosso irmão Saulo ir para Damasco perseguir Ananias. Na entrada de Damasco, ao cegá-lo com a imagem do Cristo, a luminosidade do Cristo, aí sim ele passou a ver. Aí sim ele passou a ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele não passou a visualizar com os olhos da matéria. Ele passou a visualizar o que o Cristo veio nos ensinar, que o Cristo veio transmitir para nós. Ele passou a ouvir o que Cristo quis dizer para nós. Ao voltar à sua visão, com a ajuda de Ananias, ele foi se entregar ao Cristo, se despir de todo aquele poder que ele tinha, se libertar de toda a culpa de ter matado o irmão de sua noiva, que era cristão, e ele não sabia que era irmão de Abigail. E Abigail se separou dele, seguiu o caminho dela, e ele buscou condenar todos os cristãos para exatamente destruir a imagem do Cristo, destruir os ensinamentos do Cristo, porque ele ainda não entendia. Então ele precisava se ajustar, se encontrar com ele, e ele abandonou tudo e seguiu pela estrada. Montou a tenda e foi voltar a ser tecelão novamente. E ali foi de encontro ao Cristo. Foi de encontro e começou a ter olhos de ver e ouvido de ouvir, entender os ensinamentos do Cristo. E foi ser mais um discípulo, como todos os outros, começando a entender e abrir a consciência para o que somos e o que precisamos vivenciar e o que precisamos praticar. Até que chegou o Consolador. E quem é o Consolador? Quem é aquele Consolador que Cristo prometeu? E aqui nos diz assim: que hoje, quem é perseguido aqui, grande parte do povo, as religiões organizadas e a ciência oficial, comporta-se mesmo modo com o espiritismo. Nós não somos perseguidos? Somos. Diz para o evangélico que a senhora é espírita. Não precisa falar kardecista, tem que falar espírita. Diz para um evangélico famoso, aquele evangélico ferromento, se a senhora é espírita. Diz para aqueles que são preconceituosos, aqueles que são fanáticos, que a senhora é espírita. Eles dão as costas. Com certeza. Com certeza. Mas não são todos que aceitam, né? Ah, é isso aqui. Não, eu sei, mas é isso aqui que ele quis falar. Eu sei, senhora. Eu sei, mas é aqui que está dizendo, ó. Grande parte do povo, as religiões organizadas
E a ciência superficial comporta-se do mesmo modo que com o espiritismo, de negar tudo isso que Jesus nos trouxe de conhecimento, porque todo mundo se acha com o dono da palavra. Com certeza, eu também me dou graças a Deus, mas não são todos que aceitam com simplicidade, respeitam como devemos respeitar as crenças de um para com o outro. Não são todos que aceitam. Nós sabemos disso. Porque pensam, interpretam palavra espírita por ser umbanda, por ser candomblé, por falta de conhecimento, por ignorância. Não precisamos falar kardecista, mas é obrigada a falar, porque se nós não falarmos, pensa que nós somos umbandistas, pensa que nós somos do candomblé, porque não conhece o que é exatamente o espiritismo. Vocês sabem por que eles adotam a palavra espírita? Sabem? Antigamente era proibido, era taxado na polícia. Tanto que aqui não tem mas tem casas que ele tem que fazer um estatuto de quem frequenta ou de quem é, até hoje, não é, Maria? Mas naquela época, antes, lá em 1800 e pouco, antes do Dr. Bezerra assumir que era espírita, nós éramos perseguidos pela polícia. Nós não podíamos frequentar. Aí, o nosso irmão Bezerra de Menezes resolveu adotar a doutrina. Adentrou na doutrina. E, como ele era da elite, foi separado. A doutrina espírita estava protegida pela polícia. A Umbanda e o Candomblé não. Então, para que não fossem mais perseguidos, todo mundo adotou a palavra espírita. Mas a palavra espírita e espiritismo foi a palavra adotada por Kardec. Por isso que a senhora fala kardecista. Aí todo mundo tem que falar kardecista. Entendeu? Por isso que surgiu essa confusão. Mas voltando ao estudo de hoje, o que é ouvir e pensar? É um momento de amadurecimento e de entendimento nosso do que é ser cristão, do que é ser espírito eterno, do que é que nós estamos fazendo aqui no planeta. Nós não estamos aqui a passeio, muito menos para sofrer. Nós estamos aqui para sermos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não conseguimos sentir essa paternidade. Nós ainda não conseguimos vivenciar essa paternidade, porque ainda precisamos vivenciar a nossa transformação moral, a nossa consciência moral. E é por isso que nós estamos hoje aqui vivendo esse despertar. Cada um no seu estágio, cada um no seu momento de aquisição, cada um no seu amadurecimento, no seu processo de entendimento. Processo esse que vai sendo vencido a cada existência nossa, a cada encarnação nós vamos tendo a conquista. Por isso que eu falei que nós estávamos lá com o Cristo. Nós ouvimos o Cristo falar, nós ouvimos todas as lições, mas naquela época nós não tivemos o entendimento, nós não tivemos olhos de ver e nem ouvido de ouvir. Então a semente caiu entre pedras, e caiu lá entre as pedras, e o sol queimou-a, e ela não conseguiu desabrochar. E continuamos a caminhar, continuamos a reencarnar.
E em cada encarnação nós recebíamos o convite do Cristo Jesus. Por todos os caminhos, porque nós já passamos por todas as religiões. A igreja judaica, ela é cristã sem saber. A igreja budista, ela é cristã sem saber. O hinduísta é cristão sem saber, porque a Madre Teresa de Calcutá era hindu. E ela foi regada a semente do cristianismo em seu ser. Desde pequenininha a mãe lhe ensinava que ela deveria servir ao Pai, servir a Jesus, ajudando ao seu semelhante. Ela era hindu. O Gandhi não era católico, já tinha o cristianismo em si. Tanto que ele dizia que só lendo, estudando e seguindo o Sermão do Monte já estava salvo na linguagem que utilizamos. Ele já tinha olhos de ver e ouvido de ouvir. E não era cristão. Em todas as crenças o cristianismo está. Por que está? Porque nós só temos um pastor. E o pastor é Jesus. Ele é responsável pelo planeta. E quem fez a divisão para a necessidade de cada um em seu estágio foi o homem. Então, por isso que existem várias crenças. Porque vamos tendo a necessidade de passar por elas para que possamos despertar moralmente, passar a ouvir e entender o que o Cristo vem a nos ensinar. Não só ouvir, mas buscar entender, buscar no raciocínio. Como diz a melodia que nós estamos cantando essa semana na evangelização de Dona Meca: fé, 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 um grãozinho de mostarda. Fé, fé, fé tem que ser raciocinada. Então nós precisamos raciocinar, não ouvir. Vocês não podem só me ouvir. Vocês têm que ir buscar o Evangelho e entender o que o Cristo quis dizer. Jesus falava por parábola, porque naquela fase o nosso amadurecimento era tão pequeno que só com aquilo que nós vivíamos, que nós entendíamos, que ele tinha que falar. Eles entendiam pela plantação e eles entendiam que cada lugar que era plantada, a semente, ela iria desabrochar ou não. Mas ele não dizia que aquela terra que tinha pedra, que a semente caiu, aquela terra que caiu só entre uma fissurazinha e caiu uma aguinha, ela desabrochou, mas não durou muito tempo porque não tinha profundidade. Que aquela terra que caiu entre os espinhos, aquela semente que também desabrochou, mas não tinha desabrochado totalmente porque não tinha como se aprofundar, aquela terra somos nós. Somos nós. O arado que nós temos que trabalhar somos nós, para aceitarmos a vivência dos ensinamentos do Cristo. Então, todos que estão pelo caminho, todos nós temos o conhecimento. Todos conhecem o Cristo, não conhece? Todos têm todo esse conhecimento, mas somos todos que queremos entrar e nos tomamos coragem, vontade de adentrar pela porta estreita? Temos todos coragem, vontade de adentrar pela porta estreita? Todos nós já estamos na porta estreita? Hein, gente? Estamos?
Temos vontade. Mas a porta larga é muito prazerosa, não é? Ela nos convida e ela simplesmente nos leva aos prazeres, às ilusões e nos liberta dos compromissos e das responsabilidades. Da responsabilidade de quê? Cristo salvou alguém? Como costumam se dizer? Cristo veio, morreu na cruz para salvar a gente? Ele morreu para salvar a gente? Hein? Morreu para salvar a gente? Mas nem todos que seguem têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nem todos. Por quê? Por que não tem todos? Porque nós abraçarmos o que a doutrina nos traz de consciência é extremamente difícil. Mover as montanhas é fácil? É fácil mover as montanhas? É fácil deixar de ser orgulhoso? É fácil deixar de ser egoísta? É fácil deixar de ser vaidoso? Mas não é vaidoso de se cuidar, não. De se vestir bonitinho. O vaidoso diz assim, você sabe quem eu sou? É fácil? É fácil nos desprender da ilusão da matéria, de querer ter o poder material? De ter o poder de comando? É fácil? Essas são as montanhas. Essas são as montanhas que Jesus nos convida a mover. É fácil mover os nossos vícios de falar mal do outro? É fácil? De criticar o outro? De julgar o outro? É fácil? Então é isso que nós estamos aqui para transformar, para educar. Então é muito mais fácil eu ouvir sim, mas eu vou para a igreja, me confesso, tô quite, me confessei, eu vou orar o meu terço, porque eu já estou salva, estou perdoada. Eu confesso, eu vou à igreja, eu vou ao centro, eu vou à missa, mas eu li um livro não espírita, do padre Fábio Melo, o discípulo da noite. Ele passa o relato do Zaqueu. E ele conversando, ele relata o diálogo de Jesus com esse discípulo da noite. E ele relata a passagem de Zaqueu, como eu falei. E Jesus está falando que Zaqueu era baixinho. E como todo mundo sabe que Zaqueu era baixinho. E que ele subiu a árvore para poder ver Jesus. Subiu a árvore, mas como é que a árvore tem? Uma copa tomada de folhas que cobre, né? A gente. Então ele ficou ali escondidinho, vendo Jesus, por ele ser baixinho. Mas Jesus deu uma explicação magnífica. Ele não era só baixo de estatura, como ele tinha baixeza moral, ele precisava não só subir para olhar, mas também para se esconder. Desce daí, Zaqueu, preciso me hospedar em sua casa. E ele foi, porque ele sabia que aquele ali estava tendo olhos de ver e ouvido de ouvir. Ele entendeu o Cristo Jesus e deu a metade do que tinha, a metade do que ele tinha, para todos os necessitados naquela fase. E séculos e séculos e séculos e séculos depois, veio ele da outra parte e deixar para todos nós a grande herança,
do que ele ouviu e do que ele viu. Ele entendeu o Cristo Jesus. Ele veio como nosso irmão Bezerra, o médico dos humildes e que morreu na miséria, desencarnou na miséria, mas nos deixou a maior riqueza que o homem pode ter, o amor pelo Cristo. Porque ele teve olhos de ver, ele viu que ele precisava se transformar naquele momento como Zaqueu. E teve olhos de ver e ouvido de ouvir quando ele recebeu Jesus e passou a ouvir e seguir Jesus, porque ele passou a ser discípulo do Cristo também. E o que pegou e que marcou profundamente em mim, na frase em que ele colocou após a pergunta do discípulo da noite: mas ele não era religioso? Jesus falou: sim, ele era religioso, mas existe uma grande diferença de ser religioso e de ser espiritualizado. Não adianta irmos à igreja, virmos ao centro, se nós não nos espiritualizarmos. O que é espiritualizar? É ser cristão. O que é ser cristão? É seguir os ensinamentos do Cristo Jesus. É ter olhos de ver. Ver que eu ainda tenho muitas imperfeições. E que essas imperfeições precisam ser transformadas. E que eu, hoje como espírita, eu assumi com a espiritualidade de tirar todo o proveito, não só do conhecimento, mas das tarefas que ele me deu, de ter o medianismo para que eu possa me transformar, para que eu possa me educar. Por todos os caminhos que eu já tive, não nessa existência, mas por todas as existências que eu tive, e vocês também tiveram, nós tivemos o convite. Nós íamos às igrejas, todas, protestantes, católicas, metodistas, judaicas. Nós já tivemos todas as religiões, todas, não tivemos? Muitos de vocês até aqui ainda, nessa jornada. Quem nasceu espírita aqui? Quem é espírita desde criança? Só ela. Né? Vocês não passaram pelas outras crenças e buscando, não obtinham resposta e chegaram até aqui? Porque não fazia se entender? Não alimentavam a vocês? E aqui o leque se abriu? Por que os outros não aceitam e não buscam? Porque é muito mais fácil ser conduzido pelo outro, receber a orientação do outro, receber a bênção do outro, do que fazer o que na pergunta 919 fala, pelas palavras ditas por Sócrates: conheça a ti mesmo. É muito mais fácil viver na ilusão lá de fora do que mergulhar em nós e começarmos a raciocinar e entender que as montanhas que Jesus fala somos nós mesmos. São todas as bagagens que nós viemos agariando pela vida fora, porque a nossa vida não é essa não, gente. A nossa vida é eterna, nós só estamos aqui. E nessa vida toda que nós já percorremos, indo e vindo, agariamos várias montanhas que precisam ser transportadas, que precisam ser transformadas, que são esses vícios que eu falei. Então, a cada era, a cada século vivido por nós tivemos as nossas crenças
Só que nunca assumíamos o nosso compromisso de nos educar e de viver o cristianismo, de viver o ensinamento do Cristo, aceitando o seu convite de nos transformarmos, de irmos de encontro à paz que, como eu falei, que está em nós, de irmos ao reino de Deus. O reino de Deus está onde? Em nós, não está no universo, está em nós. Deus nos criou simples e ignorantes. Conquistamos a intelectualidade, mas continuamos ignorantes moralmente. Continuamos sem ver e sem ouvir, porque não temos coragem de fazer um mergulho em nós e começarmos a arrumar essa casa bagunçada, que ainda não é paciente. Eu tenho paciência, mas não sou paciente. Eu tenho paciência para cozinhar, para brincar com criança, cada um tem uma paciência, mas ninguém é paciente com o instrumento da sua casa. O filho difícil, o marido problema, a mãe doente, o vizinho, o chefe. Todo mundo explode, todo mundo agride, todo mundo ofende, porque nós ainda não vemos e nem ouvimos o Cristo Jesus na sua íntegra. A gente ouve, a gente lê, a gente estuda, mas quem vive 100% o Evangelho do Cristo? Muitos. Chico viveu. Chico é Chico. Divaldo vive. Mas tem um irmãozinho lá em Sacramento, lá exatamente em Araxá, chamado Tadeu. Só conhece quem vai lá. Como faltam 5 minutinhos, ele teve olhos de ouvir e ouvido de ouvir. Jesus convidou a ele a cuidar de enfermos. E ele começou a cuidar de enfermo cuidando primeiramente dos seus pais. Os pais morreram. Acabou minha tarefa? Na tapera, gente, a tapera tá lá. Quem quiser ir lá ver, tá lá a taperinha dele. Ele começou a cuidar de outros. E hoje, 2015, em volta de sua tapera, tem um hospital, tem um abrigo, tem um hospital psiquiátrico. É assim. Aqui é o lado das mulheres sequeladas que precisam de assistência, a família não pode cuidar. Aqui é o lado dos homens. Aqui é o hospital psiquiátrico. Desse lado aqui, ultrapassando o lado dos homens, tem o hospital geral. Desse lado aqui, ultrapassando o lado das mulheres, tem o nosso hospital, que é um salão de 1000 lugares, onde tem caravana todos os dias do Brasil inteiro para participar do trabalho dele. E Tadeu tem um abraço que a gente não tem como explicar o abraço dele. E a primeira vez que eu fui lá, eu recebi o meu abraço, esperei a caravana acabar de abraçá-lo e fui abraçá-lo de novo. Tadeu, posso abraçá-lo pela minha irmã? Ele não precisa, filho. Ela já recebeu. Ele já tinha percebido a necessidade dela, veio ao Rio, trouxe o benefício para ela e ela recebeu. O ver e o ouvir, gente, é viver o convite de Jesus, é ser cristão, é mover todas as nossas montanhas, é vencer as nossas dificuldades,
é nos educar, é nos corrigir, é buscar a nossa transformação moral, é aceitar e ser obediente a tudo que nós vivenciamos, porque são os processos de nosso ajuste com as leis. É um processo de ajuste com a nossa consciência, porque quem nos cobra não é Deus, quem nos cobra é a nossa consciência. É o nosso processo de provas e expiações que estamos tendo de todas as formas. Expurgar, ressarcir, expurgar pelas enfermidades, ajustar pelas dificuldades, acertar pelas dificuldades, vivenciando o que Jesus nos ensinou por 3 anos. Ter a consciência que também somos corruptos, não só os nossos irmãos que estão sendo destacados pela mídia, que nós ainda somos ladrões, que nós ainda matamos, não da forma que os nossos irmãos fazem, mas nós tiramos e matamos a motivação dos nossos outros irmãos, a alegria dos nossos outros irmãos. Nós roubamos a paz e a serenidade. Nós magoamos, nós ofendemos, nós agredimos o tempo todo. Nós fazemos gatos e mais gatos e mais gatos. Estou falando no geral. Nós compramos os piratas da vida. Qual é a diferença de nós para eles? Nenhuma. Porque enquanto nós não tivermos consciência que nós devemos respeitar as leis de Deus, nós ainda não estamos ouvindo nem vendo, apesar de estarmos aqui, estudando, ouvindo. Mas só teremos o olhos de ouvir e os olhos de ver quando estivermos com Jesus aqui. Estou aqui com um CD que eu emprestei ao Luiz, dali do União Espírita, onde um irmãozinho cita que é um seminário do Brasil do Mundo Pátria do Evangelho. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já viu? E ele relata, o Haroldo Dutra faz um enquete ali ele deu para cada um dos companheiros interpretarem um capítulo do livro. E teve um que pegou a parte, já estou vendo, a parte do zodíaco, dos astros. E na época que o Cristo faleceu, nós visualizávamos lá, no momento do desencarne dele, o Cruzeiro do Sul. Passando-se os séculos, o cristianismo foi transferido para o Brasil, por escolha de Jesus. É só ler o livro. E o Cruzeiro do Sul veio para cá com o desencarne do Cristo. Só nós visualizamos o Cruzeiro. Só nós, os americanos latinos. E ele representa a cruz do Cristo. Enquanto aqui não tiver o Cristo Jesus, enquanto não ouvirmos e vermos, nós teremos necessidade de visualizar essa cruz. E futuramente não teremos mais a visualização, porque nós estaremos com Cristo no coração, vivendo os seus ensinamentos. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vivamos o Evangelho de Jesus. Sejamos cristãos, amando e servindo. Obrigado, meus irmãos, e que Deus nos abençoe.